Hoje eu vou falar sobre como funciona o sistema de som automotivo. Para você que entende do assunto, pode ser que seja um vídeo bobo, mas eu acho que para quem não entende, vai ajudar em alguma coisa. Primeiro de tudo, a gente precisa de uma fonte de energia. E fonte de energia, nesse caso, é um lugar de onde eu vou tirar energia. E pode ser uma fonte automotiva, pode ser uma fonte chaveada, pode ser uma bateria. E também pode ser a tomada da sua casa, porque alguns amplificadores funcionam na tensão da casa, né? 220 ou 110 volts. No caso da fonte, ela vai pegar a tensão da sua casa, a energia da sua casa que é 220 volts, corrente alternada, e vai converter isso para 12 volts, 14 volts, corrente contínua, que é a tensão que a maioria dos aparelhos de som automotivo trabalha. Após a fonte, a gente precisa de um leitor e reprodutor de áudio com saída. É um aparelho que vai ler e vai reproduzir áudio, e tenha uma saída para a gente levar isso lá para o amplificador. Pode ser um rádio, pode ser uma placa MP3, pode ser um celular, pode ser um computador. Qualquer aparelho que leia áudio e que tenha uma saída pode ser utilizado nesse caso. No caso do som automotivo, geralmente o pessoal utiliza CD player ou plaquinha. E o leitor reprodutor de áudio ele vai mandar esse sinal de áudio para o amplificador através de cabos RCA. E ele também tem um fio remote que serve para acionar o módulo, para o módulo ligar e desligar. Mas o sinal de áudio vai ser transmitido através do RCA. E depois no amplificador a gente vai ter o alto-falante na sua caixa adequada para o alto-falante e adequada para o projeto que você quer. Se você quiser subgrave, se você quiser grave de ataque, se você quiser grave misto. Isso vai depender do alto-falante e da caixa. Dependendo do que você quer, você tem que aumentar o volume da caixa, tem que diminuir, tem que mudar a sintonia do duto. Enfim, é muito importante que você projete a caixa para o seu alto-falante. Não existe esse negócio de caixa universal. Existem caixas que ficam mais ou menos boa para alto-falantes que sejam parecidos. Por exemplo, Tornado, Vulcano, Target Bass. São alto-falantes que são parecidos. Apesar de ter um grave diferente, sim, mas eles são parecidos entre si. É diferente de você pegar, por exemplo, um subwoofer da FB Audio e comparar com um Target Bass. São alto-falantes completamente diferentes. Então uma caixa que serve para um não vai servir para o outro de jeito nenhum. No caso do Tornado, Vulcano, Target Bass, são alto-falantes um pouco parecidos. Então tem como você fazer uma caixa que fique mais ou menos bom para todo mundo. Porém, o ideal é que você projete a caixa específica para o seu alto-falante e para o rendimento que você quer. Subgrave, grave de ataque, grave em macio, grave não sei o que. Tem que projetar a caixa. Esse é o primeiro exemplo. Agora vamos para o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, novamente eu vou precisar de uma fonte de energia que vai pegar a energia da minha tomada 220 volts, corrente alternada, e vai converter para 12 volts, corrente contínua. E eu consigo regular essa tensão de 12 volts, 13, 14 volts, que é geralmente um dos equipamentos do automotivo trabalham, tá? A corrente da minha fonte ela tem que ser adequada de acordo com o consumo do meu sistema. Geralmente a gente pega a potência que o amplificador entrega e divide por 20. Assim a gente consegue achar a corrente que o sistema precisa para funcionar. Uma coisa muito importante, a tensão ela tem que estar dentro da faixa que os equipamentos trabalham. Então os equipamentos automotivos trabalham, como eu falei, na região de 12 a 14 volts. Então eu preciso que a minha fonte entregue 12 a 14 volts. Não pode ser mais, nem pode ser menos. No caso da corrente, a corrente ela pode ser mais, porque a corrente, o aparelho vai puxar a corrente que ele precisa. Então, por exemplo, eu posso colocar no amplificador que precisa de 50 amperes de corrente, eu posso colocar uma fonte de 500 mil amperes de corrente. Não vai danificar nada, porque o amplificador só vai puxar a corrente que ele precisa. A tensão, essa sim, a fonte vai empurrar a tensão para o amplificador. Por isso que a tensão tem que ser a tensão que o amplificador trabalha. 12, 14 volts, até um pouquinho mais, mas vamos ficar no 14 volts que é melhor. Já a corrente não, a corrente o aparelho vai puxar quanto ele precisa. Então eu posso colocar uma corrente, uma fonte com a corrente acima do que o amplificador precisa, não vai danificar em nada. Porém, se eu colocar abaixo, ele vai dar falta de energia, ele não vai entregar a potência que ele diz entregar, porque simplesmente não vai ter energia. Então imagina um amplificador que precisa de 50 amperes de corrente, eu coloco uma fonte de 30, vai faltar energia para ele. Já se eu colocar uma fonte de 100 amperes, não vai danificar em nada, porque ele só vai puxar 50. Deu para entender? Depois da fonte de energia, novamente a gente vai para o leitor reprodutor de áudio,
com uma saída. E nesse caso aqui, eu estou utilizando uma caixa com 3 alto-falantes, uma caixa de 3 vias. E eu coloquei um processador de áudio aqui para explicar para que serve o processador. O leitor reprodutor vai ler o arquivo de áudio e vai mandar esse sinal de áudio para o processador através de um cabo RCA. O processador, como o próprio nome já diz, ele processa o sinal de áudio e ele tem diversas funções. Crossover é uma função que determina quais frequências o alto-falante vai tocar. Então no crossover você tem HPF e LPF. O que é isso? HPF, High Pass Filter, filtro passa alta, vai determinar onde vai começar a resposta do meu alto-falante. Então vamos lá, coloquei um HPF de 100 Hz. Meu alto-falante só vai tocar de 100 Hz para cima, tá? LPF é o contrário do HPF, Low Pass Filter, filtro passa baixa. Defini, fui lá e coloquei um LPF de 200 Hz. O que vai acontecer? Meu alto-falante só vai tocar de 200 Hz para baixo, tá? É isso, HPF, LPF, é isso. E o processador também tem função de delay, tem função de limiter, tem equalização, tem ajuste de fase. Então ele tem várias funções. Do processador eu vou puxar também cabos RCA para os amplificadores. O processador ele tem, nesse caso aí, esse exemplo que eu coloquei, ele tem 4 saídas. Então eu consigo ligar aí 4 vias diferentes, tá? Nesse caso eu coloquei 12 amplificadores, isso é só ilustrativo, tá? Mas aí no caso seria um amplificador para o grave e um amplificador para o médio e para o drive. No caso da caixa aí que vocês estão vendo também é a mesma coisa, tá? Tanto para grave quanto para médio grave você tem que ter uma caixa adequada para o alto-falante e para a proposta que você quer. E é isso, é basicamente assim que funciona o sistema de som automotivo, da maneira mais básica que eu posso explicar. É basicamente isso, espero que eu tenha ajudado e é isso.